Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e você está no Filosofia e Fé Cristã. Hoje vamos continuar o segundo áudio, o segundo podcast desta nova série do canal em que estamos tratando da relação entre a arte e a fé cristã. E aí elencamos o filósofo, o crítico de arte, pensador cristão Huckmacher, para trabalharmos em termos de seu pensamento, suas obras, essa questão da arte. Estamos iniciando a metodologia do canal, escolher bons textos e trabalhar os textos em alguns parágrafos, algumas páginas e tecer comentários. E a obra escolhida do Huckmacher é a, a arte não necessita de justificativa. E aí vamos trabalhar um pouco aqui uma parte que ele intitula Arte com A maiúsculo. E a metodologia do canal é essa: ler o texto e tecermos alguns comentários. Então vamos ao texto do Huckmacher. Ele diz assim: o papel dos artistas, bem como o da própria arte, começou a mudar em alguns países europeus durante a Renascença. Esse movimento ganhou força e avançou muito no século XVIII, a Idade da Razão, o Iluminismo. Fazendo um comentário aqui, tratamos de um período, isso na playlist que temos no canal Filosofia e Fé Cristã, em que analisamos o livro de Colin Brown, tratamos bem deste assunto, que é a emergência do mundo antropocêntrico, ainda em seu sentido anterior, que seria um sentido já no final do escolasticismo, em decorrência principalmente do pensamento de Tomás de Aquino, avançando então pelas dimensões do cógito cartesiano, da emergência da ciência moderna, o novo órgão de Francis Bacon, a noção da perspectiva agora na arte e as mudanças em termos de política com Nicolau Maquiavel e, enfim, todo um processo que vai emergindo ali na Renascença e que vai culminar no século XVIII com o chamado Iluminismo, a idade da razão, a idade das luzes da razão. Então continua assim o Huckmacher. A arte se tornou a arte fina e os artífices foram abandonados como algo inferior. Ele tratou, e no áudio anterior nós tratamos, que das chamadas corporações de ofício, em que a arte ela tinha uma utilidade, em que ela não estava diferenciada da vida, da realidade concreta. Ele chama até a atenção um pouco antes, não foi lido aqui, mas um pouco antes na leitura que eu fazia aqui do texto, ele chama a atenção que os próprios edifícios, em suas construções em que eram ornamentados, eles não eram propriamente, essa ornamentação não era um aditivo, como hoje. Hoje você constrói, digamos assim, a grosso modo, um edifício com o formato de uma caixa de fósforo e, se quiser, você ornamenta com algum tipo de detalhe. Ele mostrou que não, a arte ela era integral e, nesse sentido, essa ornamentação fazia parte de uma integralidade. A arte estava plenamente consolidada com o concreto. Com o iluminismo, não. A arte ela se torna diferenciada e o artífice, então, aquele artesão, ele passa a ser considerado artisticamente como inferior. Então, continua aqui o Huckmacher. O artista se tornou um gênio, alguém com dons muito especiais que poderiam ser usados para dar à humanidade algo de importância quase religiosa, a obra da arte. A arte, de certa maneira, tomou o lugar da religião. Aqui me lembra muito, isso é só uma divagação, uma apropriação contemplativa, especulativa no caso, mas em certo sentido também contemplativa. O poeta grego que Platão faz suas críticas na obra A República, uma das maiores obras de Platão na antiguidade grega, uma das características do poeta era a de ser tomado, que os gregos chamavam, tomado por uma musa. Ele entrava em um estado de êxtase
e nesse êxtase ele produzia, digamos assim, a sua tecne, que era a arte poética. Platão tece duras críticas ao poeta. Não vem o caso aqui entrarmos nesse contexto. Quem quiser possa lá ler a República de Platão. Mas o Huckmacher chama atenção nisso. O artista, principalmente a partir do século XVIII, em meio ao pleno iluminismo, ele passa a ter um lugar de destaque e a arte passa a ser quase que uma dimensão religiosa, em muitos termos mística. E a gente vai poder observar isso no romantismo, no século XIX, o romantismo alemão. A gente observa isso também em Friedrich Nietzsche e em Schopenhauer também, né? A dimensão em Schopenhauer, a dimensão do lugar que a arte aparece em termos da sua correlação com o que ele chama de vontade, que seria o princípio metafísico de, vamos utilizar a palavra, domínio sobre a realidade. Mas então Huckmacher continua aqui. Descartes, em sua filosofia, diz que apenas aquelas coisas que ele poderia entender racionalmente, clara e distintamente, eram reais e importantes. Dentro da dúvida radical cartesiana de René Descartes, a gente lembra que ele tem essa busca, dentro inicialmente de um processo de análise, ou seja, de separação, e depois de síntese, aonde ele vai chegar ao eu penso, aonde vai dizer eu posso duvidar de tudo, menos de que eu estou duvidando de que eu estou duvidando. Quer dizer, a noção do eu penso, não é? Eu penso, logo existo. Então ele buscava as coisas claras e as coisas distintas. Mas, em meio ao iluminismo, surge uma pessoa chamada Baumgarten. E vejamos aqui o que o Huckmacher diz sobre o Baumgarten. Ele diz assim: Baumgarten, trabalhando sobre a mesma base iluminista, no meio do século XVIII, por volta ali, um comentário aqui, por volta ali de 1750, então continua o Huckmacher, ele escreveu, o Baumgarten, um livro chamado Estética. Baumgarten lidou com aquelas coisas que não eram claras nem distintas, aquelas que precediam o conhecimento claro e eram baseadas em sensações, as coisas estéticas, as obras de arte. Vamos lembrar. Pois bem, se nós lembrarmos que no mundo grego havia uma dimensão em Platão, em torno do racionalismo platônico, e em como esse racionalismo avançou na história, sempre uma dimensão de menosprezar as coisas sensíveis, as coisas empíricas, justamente porque o empírico, desde o começo, em Platão é muito forte isso, ele é propriamente aquilo que passa, aquilo que perece, aquilo que é efêmero, aquilo que é o não ser, né? Ele termina, ele morre, e os sentidos com os quais utilizamos para analisar as coisas, o mundo material, eles nos enganam. Uma pessoa pode achar que está vendo uma coisa ao longe e não ser. Alguém pode beber algo que acha que está frio e outra pessoa achar que está quente. Alguém pode comer uma coisa que acha que está amargo e outra pessoa vai dizer que está doce. Quer dizer, os sentidos eles não são confiáveis. É assim que os racionalistas tratam, Platão tratou disso, Descartes também. Então, essas coisas, que são as coisas da sensação, elas não estão dentro dessas chamadas ideias claras e distintas do Descartes. E por isso, elas não entram dentro de um processo argumentativo mais sério. O Baumgarten, na sua obra estética, ele lidou justamente com essas coisas que não eram claras, não eram distintas, ou seja, que elas estariam antes desse conhecimento claro, que foram relegadas ao esquecimento dentro de uma filosofia mais séria, que era, como diz aqui o Huckmacher, eram baseadas em sensações, as coisas estéticas, as obras de arte. Lembramos que para o Platão, a obra de arte ela estava num segundo nível de inferioridade, porque para o Platão, o mundo empírico, o mundo sensível, o mundo que nós vemos, que nós tocamos, o mundo que nós sentimos, ele é uma cópia de uma ideia ideal.
Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo de uma árvore, para exemplificar e lembrar aí das aulas de filosofia. Vamos pegar o exemplo de uma árvore. Para o Platão existe uma ideia de arte, desculpa, uma ideia de árvore. E essa árvore seria o que há de mais perfeito, essa ideia, a ideia da árvore. No mundo empírico, a gente observa uma cópia, como se fosse uma xerox, uma cópia dessa ideia, que seria a árvore que nós vemos, que tocamos, que dá os frutos, que tem raízes. Pois bem, ela está num primeiro nível de inferioridade. Lembre que ela é inferior ao seu modelo, à sua ideia. Bom, quando o pintor pinta uma árvore, ele está num segundo nível de inferioridade, porque ele está pintando o que já é inferior. Então, o Platão ele desmerecia a obra de arte. Assim como o Descartes, nesse sentido de que a obra de arte fazia parte da dimensão da estética, ou seja, da dimensão das sensações, da dimensão daquilo que é enganoso, que não é seguro, por isso não faz parte de uma teoria argumentativa mais séria. Mas o Baumgarten mudou isso. Ele se deteve justamente nas sensações, naquilo que não tinha sido antes vislumbrado. Então, continuando aqui, dessa maneira, continuando o texto, dessa maneira a quebra de nossa cultura ocidental em duas culturas, as ciências e a arte, se tornou uma realidade que ainda está conosco. Hoje, quando a gente observa, a gente vê assim que a arte é uma coisa, ciência é outra coisa. Isso aqui é um processo que emergiu na história. Nem sempre foi assim. A arte, ela já foi uma ciência. No mundo grego, por exemplo, toda arte era chamada uma tecne. Então você tinha uma técnica que seguia certos padrões para que fosse é, realizada. Qualquer arte que fosse, poderia ser arte poética, a arte da fabricação de sapatos, ou o que quer que seja. Me parece, só arriscando aqui, vou arriscar um pouquinho aqui, me parece que atualmente isso vem mudando. Até porque as próprias ciências elas vêm se apropriando, principalmente nas chamadas artes gráficas, nas artes digitais, da, é, das artes. Então, por exemplo, você vai trabalhar com uma anatomia do corpo humano, dos seus órgãos, por exemplo, ou da sua parte, o que quer que seja, da sua parte muscular, da sua parte esquelética, e você utilizar essa arte digital para justamente repassar melhor a ciência. Então parece que atualmente há de novo aí um apaziguamento entre as duas áreas. Continua o Huckmacher. Muito foi escrito sobre a arte no século XVIII, não menos na Inglaterra, sobre gosto, sobre o belo, sublime e sobre os princípios da arte. Aqui nós podemos ver o começo da moderna história da arte. Muito disso estava ligado ao mundo do conhecimento, a pessoa de bom gosto e conhecimento, do colecionador da obra de arte. Aqui começa propriamente a dimensão do colecionador de obra de arte. Então, continua o Huckmacher, a arte se desligou das funções normais da vida e a beleza passou a ser vista como uma qualidade abstrata, não relacionada ao que é retratado, carregando seu próprio sentido. Então, essa arte, para o Huckmacher, um comentário aqui, a arte que antes fazia parte de uma função normal da vida, a partir do século XVIII, e aí a obra de Baumgarten, ela é muito elucidativa para a gente perceber isso, ela nos mostra que a beleza, o belo, que já era tratado em Platão, temos uma noção, por exemplo, para Platão, as dimensões do belo, que era a dimensão estética, com a dimensão do conhecimento, a dimensão da verdade, e a dimensão do ético, ou seja, a dimensão do bem, elas estavam todas correlacionadas, elas eram similares. Com o passar dos séculos, essas dimensões vão se distanciando. A dimensão da ética, a dimensão da verdade, a dimensão do estético. Aqui, no Baumgarten, a gente tem claramente, não é que o Baumgarten fez essa distinção, mas é que ele é a primeira figura na qual a gente percebe de forma muito clara,
pela obra estética dele, quer dizer, digamos assim, ele é alguém que conseguiu captar o que estava no ar, captou bem melhor do que outras pessoas. Então a arte ela passa a ser uma qualidade abstrata, é uma qualidade já subjetiva, ela passa a se descolar da realidade concreta. E com isso ela vai ganhar o próprio sentido dela. Isso é muito importante porque é onde a gente vai tratar justamente a arte em si mesma. Ela ganha um certo estatuto ontológico. E antes não era assim, a arte ela era coligada à realidade. Bom, esse foi um áudio inicial. A pretensão dessa microsérie aqui sobre Huckmacher é tratar justamente da dimensão da arte dentro da igreja. De uma forma geral, eu citei no áudio passado, cito de novo, Francis Schaeffer ele diz o seguinte, que na época da reforma talvez fosse interessante que se escondesse a, as imagens católicas, as estátuas, para que dentro daquelas revoluções que ocorreram, revoluções camponesas, entre outras, em que foram quebradas muitas daquelas estátuas, né? E aí, claro, entende-se, houve uma mudança doutrinária, uma volta ao cristianismo bíblico, uma volta à doutrina dos apóstolos, e em que se perceberam contradições na Igreja Católica, e uma dessas contradições era justamente a idolatria a imagens. Quer dizer, o que é a idolatria? A idolatria ela é a retirada da glória de Deus posta em alguma outra instância. Ou seja, toda vida que você retira a glória de Deus e coloca em outra instância, você está praticando idolatria. Você pode ter idolatria, como está relacionada lá no Antigo Testamento, em que uma pessoa cortava um pedaço de árvore, pegava a madeira e dali fazia uma estátua e se prostrava diante dela, pedia, agradecia, louvava, dava glórias a essa estátua. Isso é a idolatria ali. Não é? Como você pode ter a idolatria de hoje, quando existem dimensões, por exemplo, na política, dimensões do assim chamado marxismo, por exemplo, em que muitas vezes você percebe que os seus adeptos eles demandam glórias e louvores a certas instâncias. Eu sempre conto que eu tive um professor na faculdade de filosofia que quando ele ia falar da vinda, digamos assim, do comunismo, ou seja, do momento em que o socialismo se transformaria plenamente no comunismo, eu sempre cito que os olhos dele brilhavam muito, ele falava como se fosse um advento messiânico. Notava-se ali claramente dimensões de louvor, de fervor e obviamente uma fé, ele, ele se professava ateísta, até onde eu me lembro, então uma fé ateísta, né? uma religião secular, me parecia muito aquilo. Então, é justamente isso, quer dizer, você pode retirar, cometer idolatria a partir, por exemplo, de ideologias. Há maridos que idolatram a esposa. É uma idolatria, quer dizer, toda vida. Eu já contei que eu tive colegas que eles idolatravam o futebol. Ou seja, toda vida que você retira o louvor e a glória que devem ser dados somente a Deus em Cristo Jesus e você desloca isso para algum outro ponto, você está cometendo idolatria, pecado da idolatria. Você está retirando a glória de Deus e colocando em alguma outra instância, seja subjetiva, seja de pensamento, seja ideologia ou seja uma estátua. Então Francis Schaeffer ele dizia que talvez fosse melhor aquelas estátuas serem guardadas por uns 100 anos, porque ele tinha o reconhecimento de que eram obras de arte. Aqui mesmo Huckmacher já citou Bernardo de Claraval, que ele falava daqueles monstros, eu não sei bem como é o nome, se era górgonas ou gárgulas, não sei bem, que tinham em algumas mosteiros, catedrais, muito na França tinha, e ele dizia, olha, o que esses monstros estão fazendo aqui na igreja, né? Realmente eu sempre achei estranho, sempre vi, é, é, um dia desse eu estava assistindo aquele desenho, eu gosto muito dessas animações, desenhos animados, principalmente os da Disney, e estava vendo eu nem sei se é da Disney propriamente, mas aquele Corcunda de Notre Dame, o desenho. E aí tem lá a catedral, e a catedral tem esses bichos, essas górgonas, acho que é assim que chama. Quer dizer, o que é que aquilo estava fazendo ali? Eles são macabros, são é, 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 seres de trevas, né? Quer dizer, eu não sei. Mas o Bernardo de Claraval,
Ele criticava, mas mesmo na crítica dele, ele tinha noção que ali havia uma obra de arte, que por detrás havia um bom artista, porque realmente precisava se ter, né? Eu já citei, por exemplo, aqui os jogos de videogames hoje, eles trazem às vezes monstros que são muito bem trabalhados, muito bem. Quer dizer, existe uma arte, existe um artista ali por detrás. Você pode até não concordar, você pode até achar algo feio, algo grotesco, mas não há como negar que por detrás ali há um artista, entende? Então é mais ou menos isso. E trazemos esses áudios justamente nessa perspectiva de analisar qual o problema maior em torno do meio protestante, sobremodo evangélico, no Brasil, de ter uma ligação tão ruim com as artes. Eu conheço um pastor, um grande pastor, ministério já de mais de 40 anos, em que ele se gaba de nunca ter ido ao cinema. Eu acho estranhíssimo. Até porque é como nós tratamos no canal sobre cinema. Quer dizer, você vai evangelizar uma pessoa que gosta muito de cinema. Será que não seria interessante você conhecer um pouquinho de cinema para poder tratar com essa pessoa? Enfim, é, são algo a ser tratado. E é por isso que trouxemos aqui o Huckmacher. O Huckmacher vem na esteira aqui dos estudos que estamos fazendo com o Doivert. Quer dizer, uma coisa vai puxando a outra, né? Francis Schaeffer puxa o Doivert, Doivert puxa o Huckmacher, enfim. Então vamos ficando por aqui. Se dá vontade de Deus, vamos continuar. Em nome de Jesus. Ficamos por aqui hoje. Deus não está morto e muito menos na academia. E lugar da Bíblia é em todo lugar. E por que não também nas faculdades de humanas, principalmente nas de filosofia. Um fraterno abraço e que a paz de Cristo fique com todos.